Na nossa última aula, nós começamos então a Idade Média. Lembrando que a Idade Média é dividida em 3 momentos. Estão lembrando? 3 momentos. A gente tem o bizantino, que é o momento que nós estamos vendo, o românico e o gótico. Dentro do bizantino, a gente está falando da capital do Império Romano no Oriente, né? E aí nós vimos algumas características, entre elas os ícones, que são então essas imagens de Nossa Senhora e Virgem Maria, que eles acreditavam que tinham poder então, né, de milagre, esse tipo de coisa, que não é muito diferente de hoje, se a gente parar para prestar atenção. Mas seguindo adiante, a gente também vai ter uma outra manifestação extremamente importante que vai durar para sempre, que são os mosaicos. E quando eu falo para sempre, não é exagero, porque é para sempre. Todo mundo já viu isso, todo mundo já tem um cantinho assim no banheiro, alguma coisa assim decorada com mosaico, tá? Que são as pedrinhas então, né? São coladinhas, pedrinhas. Pedrinhas na época deles, né? Hoje a gente está falando de você comprar aquelas pastilhas coloridas e fazer o tamanho e a cor que você quiser, né? Que é muito mais tranquilo, muito mais legal hoje para você fazer, se quiser fazer com as pastilhas. Então você pode usar material, né? Já foi usado, de demolição e tudo mais para fazer. Qual que é o objetivo dos mosaicos? É decoração, mas principalmente ensinamento. Lembra sempre, ensinamento de quê? Ensinamento bíblico, tá? Porque eu estou na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas não entram em contato com conhecimento, tá? Se elas não entram em contato com conhecimento, elas não têm noção de algumas coisas. Mas o que a igreja fala? Se eles não têm contato com conhecimento, porque eu, na verdade, não permito, né? Porque a igreja não quer que as pessoas tenham conhecimento, porque quem tem conhecimento questiona. O que eu faço? Então, eu ensino para elas alguma coisa. O quê? Os ensinamentos bíblicos. Então, toda vez que a gente pensar em Idade Média, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça, Igreja Católica, tá? Sempre. Em qualquer momento histórico, em qualquer linguagem que vocês estão vendo. Quando estou falando de linguagem, estou falando da literatura, das artes, da história, tá? Filosofia, tudo bem? Sempre assim, pensou em Idade Média, pensamos igreja, tá? Aqui não vai ser diferente. E aí os mosaicos vão servir para poder fazer esses ensinamentos. E aí você presta atenção que, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, ainda o Império Romano com seus imperadores e também já a ideia do Messias, a ideia de Jesus Cristo. Eu já tenho isso também. Então essas duas forças vão estar brigando, teoricamente. Tem um filme que, se vocês puderem assistir, ó, é um deleite, tá? É muito bom, vale a pena assistir. Não é um filme para a sessão da tarde, que você vai ficar rindo, se tiver, não, tá? Mas ele também não é assim, de desespero. É um filme histórico, mas é muito bem feito, é muito bem construído. Assistam, que é Alexandria. Alexandria mostra bem esse momento. Ou, o nome dele vocês podem encontrar também de Ágora, tá? Ágora significa praça, tá? Que era onde os gregos tinham, né, toda a sua vida social, a gente já viu isso, tá? Que era na praça, Ágora. A tradução dele para o Brasil foi Alexandria. Vale a pena vocês assistirem, porque mostra esse momento bem aqui do que eu estou colocando, que eu ainda tenho a figura dos imperadores e aí eu tenho também o surgimento do cristianismo. Vejam só, olhem para as imagens, vocês vão perceber o quê? Que elas têm, que é uma das grandes características da Idade Média nas artes, a auréola. Se bem que isso aqui não está muito para auréola, né? Isso aqui parece mais aquelas penteadeiras de... Vamos falar de teatro, né? Para não falar de outra coisa, né? Uma coisa meio... né? Tem uma coisa assim. Reparem que eu tenho, então, a figura de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, e tenho a ideia de imperadores. É só você prestar atenção na vestimenta. Por que é que eles são retratados assim? Os imperadores têm o mesmo poder de Jesus Cristo? Não, não tem. Mas nesse momento eu ainda não perdi o meu poder. Então, por que o imperador pede para ser retratado? E ele tem que ser retratado assim, para eu justamente poder equiparar o poder. Então, se eu olho para isso e vejo Jesus tem auréola e ele é todo poderoso, não é? Quando eu vejo o imperador também com auréola, automaticamente o que eu penso por semelhança? Ele também é todo poderoso. Conseguem compreender? Lembrem que eu estou lidando com uma sociedade bastante ignorante, tá? Então esse tipo de coisa funciona, tá? Eu comparo e aprendo então pela comparação, beleza? Então é bem fácil para identificar, certo? Tem esse aqui eu acho é o meu favorito. Por quê?
Olha, eu vou marcar algumas coisas para vocês aqui, que vocês vão falar assim, não sei por que ela está falando tudo isso, vocês vão entender já. Ó, eu tenho os 3 reis magos, 3, né? Que estão levando alguma coisinha, só pode ser os 3 reis magos. Se você fugiu completamente da catequese, que nem eu, não foi completamente, eu fiz até a primeira comunhão, tá? Tá? Depois minha mãe falou assim, ô Vivian, agora que você já cresceu, você já é responsável por você, se você quiser continuar fazendo crisma, é no domingo de manhã. Eu não, obrigada, mãe, eu tô dispensando, tá? Porque não vai rolar domingo de manhã, né? Acordar cedo. Não por conta de... acordar cedo é o problema, tá? É acordar cedo para fazer qualquer coisa é um problema. Principalmente no domingo. Né? Para mim, pelo menos, tá? Então, o que acontece aqui? Eu fugi da catequese, mas alguns conceitos eu tenho. Então, eu consigo perceber, mesmo sem saber exatamente lá, Baltazar, Melchior e Gaspar, e se eu não tivesse também essa legenda, eu ia conseguir identificar os 3 reis magos, tá? Muito bem, identifiquei. Aí, tá passada a mensagem que os 3 reis magos levaram algumas coisas para, né, a história lá de Jesus Cristo, guiados pela estrela guia, que é bem mequetrefe neste momento. Que era isso que eu queria que vocês percebessem. A gente veio com gregos, romanos, e reparem que a gente veio num crescimento de estrutura, técnica, forma do corpo, perfeito. Né? Lembra que a gente termina, não é? Grécia com Laconte, aquele homem com aquelas cobras. Certo? Tudo bem? E aí quando a gente olha para uma coisa dessa, a gente precisa perceber como aqui na Idade Média, tudo aquilo cai por terra, deixa de acontecer. Gente, é só vocês separarem. Primeiro, esta calça legging, textura de bichinho, que tá mega na moda, né? Porque textura de bichinho nunca cai, certo? Com esta capa drag, Priscila Rainha do Deserto, né? Mas tem uma coisa, certo? Aí eu tenho uns coqueiro. É um coqueiro murcho ou é uma lâmpada que não deu certo, que eu não sei direito o que é isso. Estão vendo? E aí você olha de novo lá para baixo. Olha só os pezinhos bailarina desses, não é? 3 reis magos. Estão vendo que eles pulam os matinhos. Relação com a realidade, com a verdade? Nenhuma, né? Certo? Nenhuma. Então, na verdade, o que eles querem aqui é justamente passar um ensinamento. Isso é um mosaico, tá? É que não dá para perceber direito, mas ele é todo cheio de, né, de pedrinhas, tá? O mesmo recurso que a gente já viu lá nos gregos, perdão, lá nos romanos, e que continua, mas não com todo o poder que os romanos tinham. É isso que eu queria que vocês entendessem aqui na Idade Média, tá? Eu perco tudo isso, tudo bem? Isso aqui é um mosaico, só que ele é mais bonito, é só para vocês entenderem a coisa das pedrinhas, tá? Isso aqui não é Idade Média, tudo bem? É só para vocês compreenderem isso. Aqui, ó, de novo, só para poder fechar a ideia. Essa é a Teodora, tá? Que era a esposa depois do Constantino, veio Justiniano, tá? Para ser imperador lá em Constantinopla. E aí ela é retratada, reparem, né? Com a auréola também, certo? E na mesma posição da ideia de Jesus Cristo na Santa Ceia com seus apóstolos, né? É essa semelhança aí, tudo bem? E para quem... Eu acho lindo o nome Teodora, ainda mais porque tem um poema do Manuel Bandeira que ele fala, né? Te adoro, Teodora. Não sei se vocês já viram esse poema, coisa mais linda, né? Então, tá aí a Teodora. Vejam, tem toda uma coisa, né? Eu e os apóstolos. Beleza? É de propósito, né? Essa organização, beleza? Aí, a gente tem dentro da arquitetura uma questão que é bem interessante. Aqui, nesse momento, a gente vai ter, então... Vou aproveitar aqui e colocar, tá? Foi a sugestão do filme. Então, tá lá, ó, na Idade Média, né? Só para a gente poder organizar. A gente vai ter, então, o que a gente está vendo, o bizantino. Né? Marca maior do bizantino. O que eu tenho que saber? Ícones, mosaicos, tá? E lógico, gente, se eu estou falando de Idade Média, de novo, eu estou falando de igreja. Então, eu tenho que falar da planta das igrejas. Igrejas... Quais são os formatos das igrejas? É porque depois, para o próximo que a gente já vai ver, vai ter uma mudança bem significativa. As igrejas em formato quadrangular, ou seja,
a planta é quadrada ou octogonal. Aqui a gente tem um grande exemplo da igreja de Santa Sofia, que hoje é um museu, tá? Que tem essa planta quadrada, tá? Estão vendo, ó? Ela é quadrada, tá? Só para vocês poderem compreender. Então, na verdade, eu tenho a cúpula maior que tem essa base quadrada, mas todo o complexo, né, da igreja também é, tá? As torres, você pode pensar assim, essas torres, quem tem alguma noçãozinha de arte da Idade Média, você vai pensar assim, mas isso é meio gótico. Não, aqui ainda não, tá? Essas torres são as influências que a gente viu lá do Oriente. Então, a gente tem que pensar mais nisso aqui, naquela coisa haribaba, sim ou não? Não é? Tá? Certo? Do que, na verdade, gótico. Daqui a pouco não. A gente vai ver gótico, aí vocês vão perceber que não é a mesma ideia, tá bom? Então, essas torres aqui, na bizantina, não tem nada a ver com gótico, certo? Tá? Olha lá. Acho espetáculo isso aqui, né? Não é? Genial. As paredes eram muito largas, né? Para poder dar conta de sustentar essa cúpula, tá? Isso vai mudar uma época, a gente já vai ver. Só para vocês poderem ter uma noção no interior como é que funciona, né? E aí dentro, isso aqui é muito legal, tá? Lembrem disso. No gótico a gente vai ter uma mudança bem radical. Aqui as janelas têm que ser pequenas. Por quê? Se eu faço cúpulas muito grandes e janelas muito largas, a minha parede fica fragilizada, então ela pode cair, tá? Então aqui eu tenho... Quando eu faço assim, gente, é porque é assim mesmo, tá? As paredes chegavam até 5, 6 metros de largura. Conseguem ter essa noção? Eu tenho 1,72. Quer dizer, engordando, envelhecendo, deve ser 68, né? Que a gente diz que vai ficando assim, tá? Então, ó, né? Então, reparem, é enorme, né? É muito grande para poder dar sustentação. Então, eu não podia me arriscar a colocar janelas muito largas para justamente não ter problema de desestruturar essas paredes e cair tudo. Então, as paredes são largas e as janelas estreitas, tá? E eu vou continuar com isso no próximo momento que a gente já vai começar a ver, tá? Só para vocês verem mais um aqui, que eu acho legal. Até aqui a gente fecha, então, tá? O bizantino. Agora, a gente vai abrir o românico, beleza? Tá? A gente tem coisas específicas que a gente não pode deixar passar no românico. Vai ficando mais legal, tá? Vai ficando mais legal, vocês já vão ver. Olha lá. Tá aqui já. Românico. Vocês têm aí no papel as informações, se eu não me engano. Tem ou não? Arte românica. Tem. É que aqui eu coloco em item, mas aí tem escritinho para vocês, tá? Bom. Então vamos lá. Agora o próximo momento da Idade Média, tá? Nas artes vai ser o românico. Quando a gente falou de bizantino, a gente estava falando do Oriente. Haribaba. Tá? Jade. Tem outras personagens, não lembro o nome das meninas. Me ajudem. Vocês são péssimos de novela, né? Eu também. Nossa, péssima. E eu não gravo os nomes, tá? No românico, a gente está falando do Ocidente, tá? Então vamos lá. Continuo tendo na arquitetura as paredes espessas, as janelas estreitas da mesma maneira que eu tinha no bizantino. Só que vai ter uma mudança aqui, tá? As igrejas agora vão ter formato de cruz, certo? Então, enquanto lá no bizantino, né, as igrejas tinham formatos quadrangular ou octogonal, agora as igrejas em formato de cruz. Gente, não é lógico isso? Raciocínio, é lógico, né? Se eu sou da igreja católica, a minha igreja, nada mais didático do que colocar a igreja em formato de cruz. A gente já vai ver isso, tudo bem? A igreja românica, nesse momento, ela tem que passar para a gente uma sensação de ser uma fortaleza. Por quê? Porque tem aquelas cúpulas gigantescas, não é? E a ideia de que eu entro naquele lugar e eu estou na presença de Deus. Ele simula o céu, tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse movimento. No gótico, a gente vai ter uma diferença. Enquanto no românico, olha que bonita a professora fazendo dança, tá? Mas aí vocês não vão esquecer. No românico, eu entro na igreja e eu estou
estou na presença de Deus. Conseguem compreender isso? Sim? No gótico, eu entro na igreja e eu aponto para Deus. Tem essa diferença. Depois a gente vai ver. Vamos aqui no românico, só para irem marcando algumas coisas. Eu gosto de trazer algumas imagens para vocês poderem ter noções de questões de arquitetura e tudo mais, mas você não precisa ficar sofrendo, tá? Então, aqui é só para vocês perceberem, né, a largura das igrejas, né, das paredes, e a gente também tem toda ela decorada o tempo inteiro. Então, mesmo se você quiser matar o culto, a missa, para ficar lá fora namorando, né, porque a gente já fez isso, não foi, falou, mãe, eu vou na igreja, mas aí não vai na igreja, fica, na verdade, namorando lá fora. Não pode fazer isso que é pecado, mas a gente faz. Mesmo se vocês fizeram isso, no caso dessas igrejas aqui, sabe o que vai acontecer? Vocês vão aprender do mesmo jeito, porque do lado de fora eu tenho também passagens bíblicas ensinando o tempo todo, tá? Então vamos aproximar, ó, deixa eu explicar isso aqui. Essa lateral aqui vou aproximar. Aproximei. Estão vendo as esculturas? Aí eu vou aproximar, acho que é essa ou essa, não sei. Ó lá, é essa aqui de cima, reparem, essa de cima, tá? Ó, reparem lá. Escultura tem que ser fácil, tem que ser acessível, tem que olhar e identificar. Tô vendo aqui o quê? Um burrinho. Quem que vocês acham que está aqui? O burrinho com Maria, José e, ó lá, né, Jesus aqui fugindo provavelmente. Aqui eu tenho pessoas também com outras crianças, provavelmente naquele momento em que foi estabelecido que tinha que se matar o primogênito, né, porque souberam que ia nascer esse Salvador, então mandaram matar todas as crianças. Reparem que mesmo na escultura, olha a auréola aqui, ó, tá? Mesmo na escultura eu tenho a presença da auréola. Isso é marcado em toda a Idade Média, tá? Aí tem essa parte que eles vão chamar de tímpano, que eu acho interessante, que é essa parte de cima aqui, né? É a parte do juízo final, que tem os breves juízes, que eu não sei dizer quantos, não é? Que estão lá, né? Vão participar do julgamento. Beleza? Essa é uma curiosidade que eu gosto de trazer para vocês. Como a parede é muito larga e a cúpula é muito pesada, o que eles pensaram? É perigoso, né? Essa parede cair, essa porta cair e matar alguém, óbvio. Então eles criam essa ideia que é um pilarzinho, né? Pilarzinho. Tô desculpido, pilarzinho. É ridícula. Pilarzinho. Tá? Todo esculpido e eles colocam, ele não é integrado lá, ele não é feito na própria estrutura, entendem isso? Tava lá feito, daí eu olhei e falei assim, vai que cai esse negócio, né? Vamos dar uma sustentaçãozinha pro negócio? Né? Sabe quando o pai, meu pai faz essas coisas, a mesa tá meio bamba, você bota um calço ali, tá? É isso, né? Para parar de ficar fazendo, né? Então reparem, né? Essa estrutura ela é colocada depois para ajudar na sustentação, beleza? Vejam lá agora a própria igreja, então, em formato, né, de cruz, né? Então aqui, né, tinha toda a parte do altar e tal. Normalmente a parte principal do culto e tal era mais realizada aqui nessa parte, para as pessoas todas poderem ter acesso, tá? Obviamente que a ideia é justamente como a gente está tendo aqui, dar uma aula sobre história bíblica. A nossa é a história da arte, mas ali é a história bíblica, tá? É essa a ideia, que é muito legal. Só mais uma coisa, gente, uma curiosidade para vocês. Isso aqui não foi tirado que os caras da igreja pensaram. Essa estrutura já existia, tá? Com Roma. Com os romanos, lá na arte romana, as basílicas, onde eles faziam questões comerciais, eram dessa estrutura. Então eles já conheciam isso por conta dos romanos, né? Que a igreja herda todas aquelas estruturas, tudo bem? E aí então eles continuam, e aí vão construir também dessa maneira, tá? Algumas pra gente ver, mas eu vou na mais importante de todas, tá? Ó, eu tenho ainda, aqui ainda não tá tão larga, né, a lateral, mas lá em cima a gente já consegue perceber. Tá? E ela vai evoluindo, não é de um dia para o outro. Ah, eu deixo de fazer a quadrangular e a octogonal e viro cruz, tá? Não viro cruz. A coisa vai evoluindo até a gente chegar neste complexo maravilhoso, né, de Pisa, tá? Aqui é uma imagem para vocês terem uma noção panorâmica da coisa. Não é só a Torre de Pisa, que é o que a gente mais conhece. Tem também a Catedral e o Batistério. A gente normalmente só conhece esta parte. Nem sabia que existia o restante, né?
Eu sei, por isso que eu trago essa panorama aqui para vocês. Ainda mais porque ninguém, quando vai para lá, tira foto da igreja, da catedral. Tira foto? Não. Tira foto qual? A clássica, segurando a torre. Não é assim? Todo mundo que tira foto lá, né? A clássica, segurando e tal, tá? Segurando a torre. Deixa eu só explicar isso aqui, a gente vai para umas imagens mais bonitas. Reparem, aqui aconteciam, não acontece mais, os batizados, por isso ele é chamado de batistério. Aqui é a igreja em si, tá? Em que acontecia a missa, tudo certinho, todos os trâmites dentro de uma igreja. E aqui é a torre do sino. Conseguem entender? A torre, ela é separada da igreja, depois ela vai ser incorporada à igreja. Então, aqui é só isso, é a torre do sino, que já nasceu torta, a gente vai ver. Olha que lindo. Não é lindo? Acho espetacular, tá? Então, vejam bem o formato de cruz aí, já dá para perceber, né? Que desse lado repete o do outro, então já tem esse formato, tá? Reparem a influência dos gregos e romanos nas colunas, né? Nos arcos. Tá aí, né? Depois que surgiu lá gregos e romanos, nunca mais deixou de existir. Essa é a foto que eu mais adoro, tá? Então, a torre, né? A igreja, ó lá em formatinho de cruz e o batistério, tá? A gente já vai falar mais. A fachada, então, da catedral, né? As 3 portas enormes, porque, né? Adivinhem, né? Venham a todas as pessoas. Aí tem um detalhe da porta para vocês terem uma noção realmente do tamanho, né? Da porta. Tá? Pequenininha, né? Leve. Lá dentro a imagem não é muito boa, mas tudo bem. Ignorem este homem de short vermelho, que é meio estranho, mas tudo bem, tá? Então a gente tem as colunas, né? Todas, ó, tá? Aqui é onde o padre vai fazer o seu sermão.